Olá, vamos para o bloco 3 do nosso tema Poder Legislativo. Estávamos falando das competências do Poder Legislativo e já tínhamos falado do artigo 49, que é a competência do Congresso com a sanção do presidente. Deixa eu abrir logo a tela para você, para a gente dar continuidade. A gente tinha falado do 48, na verdade. Competência do Congresso com a sanção do presidente. Agora a gente vai para o artigo 49, 51 e 52 nesta sequência. Vamos lá. Já os dispositivos previstos nos artigos 49, 51 e 52 são indelegáveis, tá? Então, as matérias do 48, elas são até matérias delegáveis, mas então, podem ser delegadas para o presidente da República, expedir lei delegada, mas as do 49, 51 e 52 são indelegáveis e não admitem sanção ou veto do presidente. Logicamente, nada daqui sai por lei complementar ou lei ordinária, porque somente a lei complementar e a lei ordinária é que tem sanção ou veto do presidente. Então, os dispositivos previstos nos artigos 49, 51 e 52 são indelegáveis e não admitem sanção ou veto do presidente, em função de serem, olha só que interessante, ou atos de competência interna ou atos de fiscalização. Então, as matérias que a gente vai ver no 49, 51 e 52, competência do Congresso exclusiva, competência da Câmara e do Senado, ou são atos de competência interna, que a gente chama de atos interna corporis, ou são atos de fiscalização, especialmente fiscalização sobre o presidente da República, tá bom? Então, vamos lá. Caput do artigo 48 aqui para a gente justificar essa afirmativa. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente. Caput do artigo 48, que a gente já viu, tá? No finalzinho do bloco anterior. Cabe ao Congresso, com a sanção do presidente. Artigo 48, a gente já viu o 48, tá? Dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, a gente já viu no finalzinho do bloco passado. Aqui, a gente vai dar ênfase para essa expressão no meio do texto aqui. Olha. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, não exigida esta o quê? A sanção ou veto, para o especificado nos artigos 49, 51 e 52. É por isso que eu afirmo aqui, olha, que 49, 51 e 52 não admite sanção ou veto do presidente, está escrito aqui. E onde é que está escrito que é indelegável, Karina? Lá no artigo 68, quando a gente fala de lei delegada, e a gente vê que não pode ser objeto de delegação as matérias do 49, 51 e 52, tá bom? Tá aqui, olha, 68, parágrafo 1º, é o artigo que fala da lei delegada. Obviamente, a lei delegada, expedida pelo presidente, ela trata de matérias que podem ser delegadas, tá? E o parágrafo 1º diz: não serão objeto de delegação, ou seja, são indelegáveis, os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, artigo 51, os de competência privativa artigo 49, perdão, o primeiro é 49, competência exclusiva do Congresso, os de competência privativa da Câmara dos Deputados, artigo 51, esse sim é 51, ou do Senado Federal, artigo 52. Matéria reservada à lei complementar, nem legislação sobre, enfim. Parágrafo 1º fala de outras coisas. Então, eu posso afirmar que são indelegáveis, porque o artigo 68, parágrafo 1º diz assim, e posso afirmar que não admite sanção ou veto do presidente, porque o próprio caput do 48 já diz, essas matérias aqui do 49, 51 e 52. Agora, por que motivos? Porque ou são atos de competência interna ou são atos de fiscalização. E a gente vai verificar isso já já, ok? As matérias previstas, tá? No artigo 51, competência privativa da Câmara dos Deputados, e no artigo 52, competência privativa do Senado Federal, assumem a forma de resolução. Não pode ser lei complementar nem lei ordinária, porque não tem sanção ou veto do presidente, né? Já as matérias previstas no artigo 49, competência exclusiva do Congresso Nacional, assumem a forma de decreto legislativo. A gente até define, só com a leitura desse caput aí, a gente já define
quais as espécies normativas, sem nem eu, ao menos, ter que explicar as espécies normativas aqui para você, que, afinal de contas, esses blocos de aula de agora não falam sobre processo legislativo, tá? Mas com as informações do processo legislativo que eu tenho, eu já posso te adiantar essas informações. Vamos lá. Agora a gente vai começar especificamente a trabalhar os artigos 49, os incisos, né, do artigo 49, 51 e 52. Esse aqui é 49, competência exclusiva do Congresso, sem sanção do presidente e sem a possibilidade de delegação. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Isso aqui é ato de fiscalização do Congresso sobre o presidente. O presidente assina o tratado, mas quem ratifica é o Congresso. 2, tu vais perceber claramente essa atuação do Congresso fiscalizando, e especialmente fiscalizando o presidente. 2, autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar paz e a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. A atuação do Congresso sobre o presidente, e eu ainda posso te adiantar um detalhe. Você vai achar lá no artigo 84 essas mesmas atribuições, só que do ponto de vista do presidente, ok? Essas aqui seria o inciso 7, esse aqui é 7, e esse do 2 é o 19. É a mesma regra, só que olhada do lado oposto, né? Olhada do lado do presidente, do ponto de vista do presidente, tá? Autorizar o presidente e o vice-presidente a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias. Congresso fiscalizando o presidente. Aprovar o estado de defesa, a intervenção federal e autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas. Congresso vigiando o presidente, controlando o presidente. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Congresso crivando, limitando a atuação do presidente na função legislativa, tá? Olha aqui o presidente regulamentando através do decreto regulamentar ou expedindo lei delegada, o presidente está exercendo função legislativa de maneira atípica. Então, cabe ao Congresso fazer esse controle, sustar os atos normativos. Inclusive, a gente chama esse inciso 5 aqui, controle repressivo, quando a gente fala de lei delegada, controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Legislativo, tá? Mudar temporariamente a sua sede, a sede do Congresso Nacional. Isso é ato interna corporis, tá? Fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores, observado que dispõe o 3711, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. No 8º, fixar os subsídios de presidente e vice-presidente da República e ministro de Estado, observado os mesmos artigos, 3711, 39, parágrafo 4º, que fala de tetos remuneratórios, e os 150 e 153, que falam de limite orçamentário, tá? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. O presidente da República, quando inicia a sessão legislativa, que é 2 de fevereiro, ele tem 60 dias para prestar contas ao Congresso, e o Congresso vai julgar anualmente essas contas. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo os atos de administração indireta. Olha, fiscalizar e controlar diretamente ou através de suas casas os atos do Executivo. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Então, por exemplo, aqui no inciso 5, olha, quando o presidente expede decreto regulamentar ou medida lei delegada e o Congresso pode sustar esses atos normativos do Poder Executivo, na verdade, o Congresso está fazendo isso aqui, olha, está zelando pela preservação de sua competência legislativa, que é típica, em face da atribuição normativa de outros poderes, que para os outros poderes a função legislativa é atípica. Esses outros poderes incluem o executivo, mas também o judiciário, tá? Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares,
autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa e lavra de riquezas minerais, porque terras indígenas são bens da União e recursos hídricos e riquezas minerais também são bens da União, então é o Congresso, sem sanção do presidente, é que vai autorizar. Preste atenção aqui que o 49 não tem sanção ou veto do presidente, tá? 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Ok. Agora a gente vai para o artigo 51, competências da Câmara. Aqui eu coloquei exclusiva, porque a palavra exclusiva significa indelegável, tá? Mas no caput do 51, o termo usado é privativa, privativamente, compete privativamente à Câmara. É um termo que vai ser repetido na tua prova, tá? Artigo 51, caput, vai ser repetido na tua prova, porque geralmente a prova traz a expressão usada na Constituição, mas eu coloquei aqui exclusiva para você saber que é indelegável. O significado da palavra exclusiva atribui a indelegabilidade, o privativo atribui a delegabilidade. Foi só por isso que eu coloquei exclusiva aqui. Mas lá no caput, a literalidade da Constituição, nos termos da Constituição é privativo. Mas nos termos da Constituição, eu mesma mostrei para você agorinha que o 68, parágrafo 1º, diz que as competências do artigo 51 e 52 são indelegáveis. Por que eu estou dizendo esse 52? Porque esse raciocínio aqui, de exclusivo e privativo, eu vou repetir já no artigo 52. Até porque o artigo 51 é bem pequeno, olha só. Competências da Câmara. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e vice-presidente da República e ministros de Estado. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Preste atenção. No inciso 1, a Câmara vai exercer o juízo de admissibilidade em qualquer processo que o presidente da República sofra, presidente, vice-presidente e ministros. Por que a Câmara? Porque a Câmara representa o povo, ok? E no 2, a Câmara vai proceder à tomada de contas do presidente quando ele não apresentar as contas ao Congresso no prazo. O que eu disse para você ainda há pouco? Que a partir de 2 de fevereiro, todo ano, o presidente tem 60 dias para prestar contas ao Congresso Nacional, e o Congresso Nacional, lá no artigo 49, vai apreciar as contas do presidente. Mas se o presidente não apresentar as contas no prazo, a Câmara vai fazer, que representa o povo, e o dinheiro é do povo, a Câmara vai fazer a auditoria das contas do presidente, ou seja, vai fazer a tomada de contas, ok? O inciso 1 é a Câmara fiscalizando o presidente e o inciso 2 é a Câmara fiscalizando o presidente. Agora, olha só o inciso 3. Elaborar seu regimento interno. Opa! Ato interna corporis. Ok? E o 4, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui também é ato interna corporis, ok? São esses dois, tá? 3 e 4, tá? E esse mesmo texto a gente vai já encontrar no artigo 52, como competência do Senado. E no 5, eleger os membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, 7. Isso aqui não é ato interna corporis, não, é um ato de controle sobre o presidente, porque o Conselho da República tem 6, dentre outras autoridades, 6 brasileiros natos, 2 são escolhidos pela Câmara, 2 pelo Senado, ok? E 2 pelo presidente. Vamos lá. Artigo 52, competência do Senado, está escrito aqui exclusiva, porque eu quero que você lembre que é indelegável a competência. Mas no texto do caput do artigo 52, se você for para a Constituição Federal, nos termos da Constituição, está escrito privativamente. Foi um equívoco do nosso legislador? Foi, mas na tua prova vai vir escrito privativamente, tá?
Então, compete privativamente, leia-se exclusivamente ao Senado, compete privativamente, entenda-se exclusivamente ao Senado, porque é indelegável, o quê? Processar e julgar o presidente, olha aí o Senado fiscalizando o presidente, processar e fiscalizar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. Isso aqui é o impeachment, tá, gente? Processar o juízo de mérito nos crimes de responsabilidade contra o presidente e vice é do Senado Federal, impeachment, tá? Só que se o ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica comete um crime de responsabilidade junto com o presidente e vice, crime de mesma natureza conexos com aquele, é crime de responsabilidade junto com o presidente e vice. Se eles cometem junto, quem processa é o Senado. Se esses caras aqui, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, comete crime de responsabilidade sozinhos, sem estar junto com o presidente, aí a competência é do Supremo Tribunal Federal. Juntos com PR ou vice, PR aqui é presidente da República, tá? Aí a competência é do Senado, é o que diz o caput, aliás, é o que diz o inciso 1 do artigo 52, tá bom? Já o presidente e o vice-presidente, por crime de responsabilidade, sempre é o Senado. Aqui, o que você vai entender? A competência para processar ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, por crime de responsabilidade e comum é do Supremo. Só que se o crime de responsabilidade é cometido junto com o presidente, que é a autoridade maior, puxa a competência para o Senado. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade, Senado Federal, ok? Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente da sessão, né, de julgamento o presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal à perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Observação sobre isso aqui. O impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, houve, na aplicação da pena, um fatiamento da pena. Aqui a gente diz, a gente lê isso aqui, é o parágrafo único do artigo 52, perda do cargo com inabilitação para a função pública pelo período de 8 anos. Não tem alternativa aqui. Aqui é cumulação, é acumulação, certo? São penas cumulativas, perda do cargo e inabilitação para as funções públicas. Só que no caso da Dilma, houve o fatiamento, ok? Ela só perdeu o cargo, ela não ficou inábil para as funções públicas pelo período de 8 anos. Isso foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal, só que o Supremo até hoje não decidiu, não se posicionou. O que significa? Significa dizer que a gente teve uma alteração informal na Constituição. Só que a doutrina majoritária, ela entende que para essa alteração informal na Constituição, que a gente chama de mutação constitucional, para ela ser considerada, a gente tem que ter a manifestação do Supremo, ok? O Supremo ainda não se manifestou sobre o caso, que foi questionado, que os partidos questionaram a ele. Eu entendo que o Supremo ele vai considerar constitucional esse fatiamento, porque traria uma insegurança jurídica nos dias de hoje o Supremo dizer que aquele julgamento da Dilma teve alguma inconstitucionalidade. Eu não estou dizendo para você que teve ou que não teve, eu estou dizendo que o Supremo, que é o guardião da Constituição, interpretador da Constituição, se ele se posiciona dizendo que teve uma inconstitucionalidade no fatiamento, isso gera um precedente para questionarem outras inconstitucionalidades. E isso gera uma insegurança jurídica, porque passou muito tempo. E aí? Vai devolver o cargo para Dilma depois de tanto tempo? Entendeu? Então, qual é a minha
Impressão. A minha impressão é que o Supremo, para garantir a segurança jurídica, já que ele demorou tanto, né, a poeira baixou, ele vai entender que foi constitucional aquele fatiamento. Quando ele disser isso, a gente sim vai confirmar que esse dispositivo aqui, que isso aqui é o artigo 52, parágrafo único, sofreu uma mutação constitucional, que foi uma alteração informal no texto da Constituição, sem alteração efetiva do texto, ok? Porque aqui está dizendo que é cumulativo e a gente teve um caso concreto, informalmente, aplicando pena alternativa, onde, no caso da Dilma, só perdeu o cargo. Vamos aguardar o posicionamento do Supremo quanto a isso. Por hora, é só essa informação que eu tenho para dar para você, tá bom? Vamos lá. Inciso 3, competência do Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, quem? Magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição. Membros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República. Governador de território. Presidente, diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República e titulares de outros cargos que a lei determinar. Por exemplo, as agências reguladoras, ANEEL, Anatel, Anvisa, NTT, a CVM, SUSEP, várias agências reguladoras, as diversas, elas têm os seus titulares, presidente, diretores, indicados pelo presidente e aprovado pelo Senado, por maioria absoluta, com base nessa linha F e nas leis que regulamentam essas respectivas agências reguladoras, tá bom? Vamos lá, inciso 4, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, esse aqui, olha, é sessão pública, tá? Arguição em sessão pública, tá? Agora, o 4 é sessão secreta, chefe de missão diplomática de caráter permanente, o presidente indica, o Senado aprova por voto secreto e a arguição em sessão secreta. O 5, autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios e dos municípios. A gente vai ter uma sequência aqui, a partir do inciso 5, de várias operações de dívida interna, externa, dívida mobiliária, operações externas de natureza financeira, que é o Senado que tem que autorizar. Por quê? Porque o Senado Federal é a casa legislativa que representa os entes federativos, ok? Então, é responsabilidade dele manter o equilíbrio da federação, o pacto federativo, a autonomia desses entes. Então, a gente vai ver uma sequência aí, e sempre que você encontrar essa sequência na prova, você vai lembrar que o Senado representa o equilíbrio, mantém a integridade da federação, tá bom? Então, 5, a gente já viu. 6, fixar por proposta do presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 7, dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, Estado, Distrito Federal e municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal, ok? Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno, estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária, né, de títulos mobiliários, dos estados, Distrito Federal e municípios. Ok. A gente vai ver mais um no último dispositivo que fala do Sistema Tributário Nacional. O último inciso aqui dessa sequência. Já a gente volta. E aí eu vou fazer a mesma justificativa, porque o Sistema Tributário Nacional, a competência para legislar sobre direito tributário, ela é concorrente, mas é necessário manter o equilíbrio federativo, o pacto federativo. Então, o Senado ele faz os ajustes ali, certo? Porque a gente tem uma liberdade, por exemplo, dos estados aplicarem as alíquotas dos seus impostos estaduais, mas tem que haver uma margem ali mínima e máxima, que é o Senado que disciplina, tá? Já a gente vê. Deixa eu até seguir logo. Bem aqui, é o último, olha. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, Estado, DF e município. Tá? Então, essa questão do Sistema Tributário Nacional é o Senado que vai avaliar e é ele que disciplina alíquotas mínimas e máximas e dá liberdade para os estados, autonomia para os estados legislarem sobre direito tributário, até porque a Constituição já deu essa autonomia, mas mantendo o pacto federativo, tá? Deixa eu só voltar.
10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Essa declaração de inconstitucionalidade é no chamado controle difuso. Quando o Supremo declara uma lei inconstitucional no controle difuso, ele depende da decisão do Senado para suspender a execução da lei no todo ou em parte. Se o Senado não suspender, a lei foi declarada inconstitucional pelo Supremo, mas ela ainda é vigente no ordenamento jurídico, vigente e eficaz, tá? 11, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. O Procurador-Geral da República tem a investidura e a destituição antes do término do mandato, dependendo de indicação do presidente e aprovação do Senado, tanto para a investidura quanto para a destituição antes do término do seu mandato, que o mandato do PGR é de 2 anos, tá? Se terminar o mandato, não precisa do Senado para aprovar, tá? Elaborar seu regimento interno, ato interna corporis, 12, ok, e 13, tá? Ato interna corporis, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inclusive, esses incisos 12 e 13 são iguais aos 3 e 4 do artigo 51, só que lá no 51 é competência da Câmara e aqui no 52 é competência do Senado, mas ambos são atos interna corporis, tá? O 14, eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7, tá? Aqueles 6 brasileiros natos, que 2 são escolhidos pela Câmara e 2 são escolhidos pelo Senado, ok? E aí a gente entra nas comissões parlamentares. A gente está finalizando aqui o nosso estudo de poder legislativo, e a gente entra nas comissões parlamentares, a gente estuda as comissões parlamentares em 2 artigos, tá? Artigos 50 e 58. E dentro do 58 a gente estuda a CPI. Vamos lá. Comissões parlamentares. As comissões são organismos constituídos em cada Câmara, composto de número geralmente restrito de membros, encarregados de estudar e examinar as proposições legislativas e apresentar pareceres. Comissão parlamentar, genericamente falando, tá? Aí a gente traz o artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, tá? Então, tem comissão do Congresso, da Câmara e do Senado, constituída na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar a sua criação. Então, pode ter comissão permanente ou temporária. As comissões permanentes são as comissões temáticas, tá? Do Senado e da Câmara de Deputados, que se estabelecem em razão da matéria, tá? Do assunto que elas vão tratar. São exemplos de comissão permanente do Senado Federal, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a Comissão de Assuntos Econômicos, olha, comissão temática, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ok? Artigo 72 do Regimento Interno do Senado Federal. São exemplos de comissão permanente da Câmara de Deputados Federais, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, tem no Senado e tem na Câmara, tá? Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Comissão de Desenvolvimento Urbano, artigo 32 do Regimento Interno da Câmara de Deputados Federais. Só exemplos de comissões permanentes, tá? As comissões temporárias são comissões especiais, criadas em razão de matéria específica e extinguindo-se com o fim da legislatura ou quando cumprida a sua finalidade, tá? Parágrafo 1º do artigo 58. Na constituição das mesas e de cada comissão, na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Tem que ter a representatividade nas mesas e nas comissões, tá? As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento interno a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Realizar audiências públicas com as entidades da sociedade civil.
convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, ok? Aí a gente chega no parágrafo 3º, que fala da CPI, que é uma comissão parlamentar temporária. O que diz o parágrafo 3º? As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos internos, os regimentos das casas respectivas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, tá? Encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, porque a CPI só investiga, tá? Aí eu trago aqui um apanhado de informações sobre a CPI. As CPIs são disciplinadas pelo parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição, sendo importante destacar 3 requisitos indispensáveis: requerimento subscrito por no mínimo 1/3 de parlamentares, indicação de fato determinado a ser apurado na investigação parlamentar e indicação de prazo certo para a conclusão dos trabalhos. São os requisitos para a formação da CPI. Além da previsão constitucional, que é o artigo 58, parágrafo 3º, só nesse artigo, as CPIs também são regulamentadas pela Lei 1579 de 52, que está atualizada pelas leis 10.679 de 2003 e 13.367 de 2016, tá? Também está previsto na Lei 10.001 de 2000 e a Lei Complementar 105 de 2001 e pelos regimentos internos da Câmara, Senado e Congresso, tá? As CPIs são comissões temporárias destinadas a investigar fato certo por tempo determinado, exercendo a função típica fiscalizadora do Poder Legislativo, ok? Quanto aos poderes da CPI, o texto constitucional diz que a CPI tem poderes investigatórios próprios de autoridades judiciárias, o que deve ser interpretado que a CPI, olha só, no seu poder investigatório, tem poderes decisórios próprios de autoridades judiciárias, porque, na verdade, o juiz não investiga. Então, não é que a CPI tem poder investigatório próprio de juiz, ela tem poder investigatório e, no seu poder investigatório, ela tem poder decisório próprio equivalente a de juiz, ok? A Lei 15.079, atualizada pela Lei 13.367 de 2016, estabelece que a CPI pode determinar... O que a CPI pode fazer? Determinar diligências que reputem necessárias, requerer a convocação de ministros e outras autoridades subordinadas ao presidente da República. CPI não pode convocar o presidente da República, tá? Só ministros e outras autoridades subordinadas a ele. Pode inquirir testemunhas, pode requisitar informações e documentos da administração pública direta e indireta e pode deslocar-se para os lugares onde sua presença se faça necessária, ok? Se ele tem que ouvir, por exemplo, uma testemunha que não pode se deslocar à CPI, os membros da CPI podem se deslocar até o local, até fora de Brasília, ok? Onde fica a CPI do Congresso, por exemplo, né? A sede do Congresso é em Brasília. O STF, né? STF já decidiu que, por autoridade própria, ou seja, sem a necessidade de qualquer intervenção judicial, sempre por decisão fundamentada, a CPI pode determinar. O que ela pode determinar? Isso aqui por entendimento do Supremo, tá? Quebra de sigilo fiscal, bancário, de dados, inclusive dados telefônicos. Dados telefônicos é uma coisa, interceptação telefônica é outra. Entretanto, a CPI não tem competência para a interceptação telefônica. Não tem competência a CPI para a interceptação telefônica e também não tem poder para, por autoridade própria, determinar a busca e apreensão domiciliar. Ela pode determinar a busca e apreensão de documentos em repartições públicas, mas na casa, não. Por quê? Pois em ambos os casos há a incidência da reserva de jurisdição. Para a interceptação telefônica, só por ordem judicial. E para entrar na casa sem o consentimento do morador, para busca e apreensão de documentos, só por ordem judicial. Busca e apreensão só por ordem judicial, tá?
Quanto à prisão, a CPI está limitada à possibilidade de determinar a prisão em flagrante, porque prisão em flagrante qualquer pessoa pode determinar, já que as demais categorias de prisão também estão sujeitas à reserva constitucional de jurisdição, ou seja, só pode ter prisão preventiva, prisão temporária, prisão cautelar por ordem judicial. Então, a única prisão que a CPI pode fazer por ela mesma é a prisão em flagrante, tá bom? E aqui os artigos, o parágrafo 4º, o finalzinho do artigo 58, né? Agora eu vou finalizar com você esse bloco, vendo o finalzinho do artigo 58 e do 50, tá? Durante o recesso, haverá uma comissão representativa do Congresso, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo. Você já sabe o que é sessão ordinária, que é sessão comum, e você já sabe o que é período legislativo, que é o semestre, né? Legislativo, com atribuições definidas no regimento interno, cuja composição reproduzirá, quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária, tá? Essa é a comissão que vai funcionar no recesso. Quanto à convocação de ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, é importante estudarmos o artigo 50, porque eu citei ali a convocação de ministros de Estado e outras autoridades subordinadas ao presidente, mas eu não mostrei. Isso a gente vai ver no artigo 50. Vamos lá. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República, subordinados à presidência, exclui daí o presidente, tá? Para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade sua ausência sem justificação adequada. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa própria, né? E mediante entendimento com a mesa para expor assunto de relevância de seu ministério. Eles podem tomar iniciativa, tá? As mesas da Câmara e do Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, ou seja, a autoridades subordinadas ao presidente da República, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Ok, aí a gente fecha o nosso conteúdo de poder legislativo. A gente trabalhou em 3 blocos, deixa eu fechar aqui, nosso conteúdo de poder legislativo, e a gente finalizou esse 3º bloco falando das comissões. Comissões parlamentares, você estuda no artigo 50 e no artigo 58. Dentro dos tipos de comissão permanente e temporária, a gente tem a CPI, que é um dos tipos de comissão temporária, tá bom? A gente fecha esse bloco com você e você vai clicar no próximo vídeo que já tem outro assunto para você. Clica aí.